Dia a todos. Hoje estamos no dia 23 das nossas lives. Use as ferramentas e se dê um ano. Estou super feliz aqui mais uma vez com vocês. Vamos criar esse 2024 de uma forma muito mais divertida, mais expansiva, mais consciente para todos nós. Hoje eu queria trazer uma ferramenta falando sobre o propósito de Axis. Na verdade, não é uma ferramenta, é falar sobre o que é isso, qual a proposta disso, e isso está no manual de quase todas as classes de Axis. Eu acredito que se brincar em todos os manuais de classes. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria dizer que hoje eu vou fazer uma live um pouquinho mais curta. Eu tenho uma despedida de uma grande amiga que está indo embora hoje, de Bogotá, uma pessoa que eu amo muito e eu sempre falo que ela nunca desistiu de mim. Eu falo, olha, eu te amo tanto que você nunca desistiu de mim. E eu queria contar sobre isso de uma forma clara, para que vocês entendam isso. Eu, quando cheguei na Colômbia, não conhecia quase ninguém aqui, conhecia pouquíssima gente. Ou seja, eu conheci algumas pessoas, não brasileiros, pessoas colombianas. E eu achava que eu não... Meu ponto de vista nesse momento era que eu não ia desenvolver aqui, como que eu ia fazer meu trabalho, como que ia ser Axis aqui pra mim, sendo que eu conhecia tão pouca gente, mesmo assim, não eram pessoas que eu tinha intimidade com elas, né? E, pra minha grande surpresa, tudo foi completamente diferente do meu ponto de vista inicial. E uma das perguntas que eu fiz antes de chegar aqui foi: universo, me mostra o lugar mais grandioso pra mim e pra minha família? Por que eu fazia essa pergunta, pessoal? Eu fui para o Brasil, passei a quarentena no Brasil, que foi incrível. Foi também um pedido, eu também pedi para o universo me mostrar onde seria mais grandioso para mim se eu escolhesse ir para o Brasil. Se eu escolhesse ficar no Panamá, se eu escolhesse ir para os Estados Unidos. Eu estava num momento da minha vida de mudança muito radical, era uma mudança muito radical. Quando eu fiz a pergunta, como ficará a minha vida em 5 anos se eu escolho isso? O lugar que mais vibrava o meu corpo, desde a ferramenta do leve e do pesado, que é uma ferramenta de Axis, que eu já trouxe aqui para vocês, e posso falar mais dela, estava Brasil. Meu corpo dizia, vai pro Brasil, vai pro Brasil. E realmente eu cheguei no Brasil e tive o privilégio de passar a quarentena, ou seja, 6 meses em Búzios, que é uma cidade de veraneio, que todo mundo conhece, quem está no Brasil, e não tinha muita gente. A gente tinha acesso a algumas praias e foi maravilhoso. De verdade, foi um presente. Meu corpo já sabia disso. Quando eu chego no Rio de Janeiro, depois da quarentena, o Dani, meu marido, foi transferido para uma empresa no Rio, com condições incríveis para nós. Os meus filhos não estavam bem adaptados lá. Eles não estavam gostando de viver lá. Era uma coisa, não estava leve, vamos dizer dessa forma. E com isso, eu comecei a fazer essa pergunta. Me mostre, oh meu amor, Deus te abençoe também. Um bom dia para todo mundo que está aqui comigo e vamos que vamos. Então, gente, eu fiquei nesse impasse, não estava leve, não era divertido para nós. Os meninos não estavam assim, eles não estavam mal. Não posso dizer, meus filhos estavam muito mal por viver no Rio de Janeiro, não era isso. Mas a energia, a egrégora, o ambiente da nossa casa, nossa família, não estava, vamos dizer, tão alegre quanto nós normalmente somos. Existia uma densidade energética que eu não sei exatamente explicar para vocês com clareza o que era. Não era questão, não era nenhuma questão específica, sabe? Não era nada específico, mas era uma coisa estranha. Não existia uma leveza, um fluir do como a gente sempre foi antes. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer essa pergunta. Qual me mostra o lugar mais grandioso para mim e para minha família?
O universo me mostra o lugar mais grandioso para mim e para minha família. E de repente a gente chegou na Colômbia, através de uma transferência do meu esposo. Que foi uma escolha, porque para ele a carreira internacional era mais interessante. E viemos para cá. Quando a gente chega aqui, quando eu comecei a live falando sobre isso, no meu ponto de vista, eu não ia criar aqui. Porque eu não conhecia ninguém. Era uma realidade presuntiva. Quando a gente presume que uma coisa vai ser do jeito que a gente definiu que tem que ser. E com isso, eu me enganei. Porque o universo te respalda, me respalda a todos nós. Então, sabe aquela frase? A vontade de Deus nunca irá te levar onde a graça de Deus irá te proteger? Eu acho que era meio isso. Essa coisa do universo me respalda tem a ver com isso. E aí, pessoal, eu queria trazer para vocês, então hoje, essa consciência sobre o propósito de Axis, porque realmente é muito diferente de tudo que vocês já viram na vida e foi muito diferente de tudo que eu já tinha experimentado na minha vida e conhecido. E o Axis a ideia de Axis é acessar, ou seja, acesso à sua consciência. Como eu posso acessar a minha consciência? E com isso, tudo é possível dentro disso. E consciência, segundo o ponto de vista de Axis, inclui tudo e não julga nada. Então, tudo está incluído nisso. A ideia é o que funciona para mim, o que é divertido para mim, o que cria mais para mim e para o mundo. E aí você vai escolhendo desde a consciência de criar mais. Porém, você também tem o livre-arbítrio de escolher aquilo que destrói, aquilo que não cria para você. E normalmente, quando nós estamos inconscientes, nós estamos funcionando desde esse espaço de estarmos fazendo escolhas que não estão criando mais para nós, mas a gente decidiu que é daquele jeito que tem que ser. Como o meu ponto de vista sobre chegar aqui e não criar nada aqui. Oi, querida! Oi, bem-vindos todos. Estou muito feliz com vocês aqui hoje. Então eu quero falar para vocês sobre o propósito de Axis. O propósito de Axis não é destruir esta realidade. Então eu vou dar umas pausas para falar para vocês. Quando a gente entra em Axis, parece que tudo vai ser destruído. Porque tudo é tão diferente, tudo, e você começa a ver todos os lugares onde você estava sendo insano, ou onde você não estava escolhendo coisas que realmente criavam para sua vida. E aí quando você olha para isso, você fala assim, meu Deus do céu, eu estou destruindo tudo há tanto tempo, como eu posso mudar isso? Só que muita gente entra no julgamento de que fez errado, que foi culpado, que não devia ter feito daquele jeito. E, gente, é justamente onde a gente começa a se destruir. Quando a gente entra no auto-julgamento. Quando a gente julga que tudo que a gente fez até hoje estava errado. E não é bem assim. Lembra do que eu disse no início? Consciência inclui tudo e não julga nada. Ou seja, tudo que você construiu até hoje te proporcionou a vida que você tem hoje. Algumas coisas não foram tão interessantes, hoje outras foram mais interessantes. Ok, tá tudo certo. Agora você tem ferramentas que podem te trazer mais facilidade para criar mais grandiosidade na sua vida. Que bom! Não é sobre, ai, olha como eu fui errado no passado. E aí você quer destruir tudo o que foi construído e começa a julgar tudo onde que você acredita. Você quer destruir tudo onde você acredita que você foi errado. E não é sobre o errado de você. É sobre o que está certo sobre você que você não reconhece. Então, vamos lá. Então, o propósito de Axis não é destruir essa realidade. O propósito de Axis não é brigar contra essa realidade, porque também as pessoas começam a dizer, olha como que tudo funciona para me destruir. Você entra num outro julgamento, quando você olha para o lado de fora, olha para essa realidade externa e já decide, isso está me destruindo. Gente, também não é sobre isso. É sobre você ter consciência, uau, isso daqui não está funcionando para mim. Esse ponto de vista que essa pessoa ou que esse sistema está me trazendo não funciona para mim. Como eu posso escolher algo diferente aqui?
É sobre estar na consciência e não no julgamento. Eu não sei se eu estou sendo clara para vocês. O propósito de Axis não é ver o erro desta realidade, que aí todo mundo começa a procurar tudo que está errado. Ah, meu Deus, isso aqui, olha, tá vendo? Tá errado. Essa pessoa não devia agir assim. Eu não devia fazer isso. Eu não devia escolher aquilo. Olha como que essa pessoa tá sendo assim. Olha como que fulaninho tá sendo... Pode POC, gente. Se você começar a brigar e pra buscar um erro, procurar o erro desta realidade, o que vai acontecer com você? Você nunca vai encontrar a sua potência. Porque você vai estar lutando para estar certo, para provar o certo, para provar o errado, ou para provar o bom, para provar o mal. E não tem nada disso. É sobre, uau, o que funciona para mim? O que criaria um mundo melhor para mim e para os outros? E para todo o planeta? E para todos os seres que estão nesse planeta? Então, na verdade, é sobre isso. Não é sobre procurar um errado, um culpado, um certo. Não. É sobre estar consciente. Uau, se eu escolher isso, como vai ficar minha vida em 5 anos? Que foi a minha pergunta. E quando eu fazia essa pergunta e meu corpo vibrava o Brasil, eu vou ser super sincera e vulnerável com vocês. Eu julguei isso. Porque ir para o Brasil, no meu ponto de vista, naquele momento era errado. Não era uma boa escolha, não era uma escolha ideal, mas o meu corpo sabia tanto sobre isso. O universo me respaldava tanto a respeito disso, ele me deu a consciência. Não é uma consciência assim, determinada. Vá para o Brasil, sua vida será muito melhor lá. Não, não é assim. Não é assim que funciona. É sobre uma vibração no corpo. Uma vibração de expansão, de leveza, de alegria, de facilidade. É isso. Não é sobre uma voz falando no seu ouvido, vá para o Brasil, sua vida será melhor lá. Sabe, essas coisas que a gente fica esperando, esse mensageiro, o seu grande mensageiro, o seu maior mensageiro que não erra nunca é seu corpo. Você tem que reconectar com a sabedoria e a sua consciência, a consciência do seu corpo físico. Ele sabe tudo sobre você. Ele vai te dizer o que funciona, o que não funciona, que comida te cai bem, que comida não cai. Ele vai saber se você for por aquele caminho, no futuro isso não vai ser interessante para você. Ele sabe. Eu sempre trago esse exemplo e vou trazer aqui mais uma vez para vocês. Um animalzinho sabe que vai ter um terremoto. Animais sabem que vai ter tsunami. Animal sabe que... Eles sabem através dos corpos deles. Nós também sabemos. Nós também temos corpos biológicos que têm essa sensibilidade. O que acontece é que nós não estamos desconectados dessa sabedoria. Então, um dos propósitos de Axis é te trazer para a comunhão do seu corpo de novo. É trazer você para essa comunhão com o seu corpo e saber sobre isso. Então, o propósito de Axis realmente é criar uma realidade diferente. Bom dia, bom dia! O propósito de Axis é criar uma realidade diferente, ou seja, uau, eu sempre funcionei desse jeito e agora eu tenho uma possibilidade de criar uma realidade diferente. Olha que maravilha, gente. É a mesma coisa de repente, vamos colocar o celular como exemplo. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nas lives comigo tem mais de 20 anos, pelo menos, né? Ai, que lindo. Então, nós todos que estamos aqui, pelo menos agora, nesses 10 segundos, vivemos numa era sem celular. Não é? Quando o celular surgiu, ele não facilitou a vida de muita gente? E cada vez que ele foi se atualizando, não foi ficando cada vez mais fácil a sua vida através do celular? Gente, eu tenho filha adolescente, eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos. Eu ter o celular e poder falar com ela a hora que eu quiser. Me deu aquele apertinho no peito, eu sou, tá tudo bem? Gente, isso é uma bênção na vida da gente. Às vezes a gente pode usar isso como arma também. Como uma coisa que não cria tanto para nós. Como um hábito, como um vício que nos tira realmente de um espaço de
uma vida melhor, mais leve, mais alegre. A gente pode entrar em espaço de comparação com a vida dos outros, a gente fica querendo saber tudo que está acontecendo. Então, assim, tudo pode ser ferramenta, tudo e tudo pode ser arma. Pense em coisas que são ferramentas para vocês. Uma faca. Uma faca pode ser uma ferramenta incrível, mas pode ser uma arma fatal. Não pode? Um carro. Um carro pode ser uma grande ferramenta, mas também pode ser uma arma, dependendo da maneira que você usa. Então, o que que acontece? A consciência é um conjunto de ferramentas. Você está usando para construir, para criar mais, ou para se autodestruir, ou destruir outras coisas, outras situações e pessoas. Seu negócio, seu dinheiro, a sua vida emocional, seus relacionamentos, tudo está incluído, não se esqueça. Então, qualquer ferramenta pode também ser arma. Vai depender de como você vai escolher usar isso. E as ferramentas que não, pragmáticas de Axis é a mesma coisa. A mesma coisa. E, gente, queria trazer uma clareza para vocês. Isso aqui não é coach, tá? Não é coach, não é afirmação positiva, não é positivismo, é consciência. O que é que funciona para mim? Pergunta. Está na pergunta, uau, o que é isso aqui? O que eu faço com isso? Isso contribui para a minha vida, para a vida do planeta, para a vida do outro? Não. Então, como eu mudo isso? Como eu posso mudar isso? É buscar por consciência de criar algo mais grandioso. Ok? Então, o propósito de Axis é criar um mundo com um conjunto mais grandioso de escolhas. Ou seja, é onde você tem escolha. É onde você pode escolher uma vida diferente. É onde você tem escolhas além daquilo que você predeterminou que é certo ou errado. Você vai olhar para tudo que disseram para você, para tudo que você acreditou e comprou como certo ou errado, e aí você tem uma escolha consciente se aquilo que você está considerando certo realmente está funcionando na sua vida. E em contrapartida daquilo que você também está considerando errado, muitas vezes, uau, aqui está grande potência. Essa ferramenta que eu considerei errada a minha vida inteira é o que eu requeiro, é o que eu preciso para fazer uma mudança aqui. Quantos lugares que nós temos a síndrome da fofa? Eu tinha essa síndrome, viu, gente? Eu queria ser a melhor pessoa do mundo para o mundo inteiro. Eu queria ser uma pessoa do bem. Eu queria ser boa. Eu queria que todo mundo gostasse de mim. Eu queria fazer todo mundo se sentir bem. Quando eu via alguém sofrer, alguém triste por alguma coisa, eu ficava desesperada para trazer bênção, luz, alegria para a vida daquela pessoa. Quantas vezes eu fui inconveniente por querer ser isso? Não era minha intenção, porém, eu acabei criando isso. Por quê? Porque o que se requeria naquele momento ali não era isso. Às vezes a energia que se requer é uma energia de basta. Ou às vezes a energia que se requer é uma energia de acolhimento, de amabilidade, de doçura. Vai depender de cada situação. Então a ideia é que nós estejamos conscientes e dentro da grande amabilidade que nós nascemos para ser. Nós somos amabilidade naturalmente. Nós temos esse senso de acolhimento natural. Nós vivemos em tribos. Se você parar para pensar, esses dias eu estava no carro, né, vindo com meu marido pela cidade, vindo por Bogotá. Bogotá é uma cidade grande. E aí eu vi uma moça com um cabelo verde, mas muito verde, parecia até peruca, acredito que seja. Não tenho certeza. E ela tava com uma meia calça verde, a roupa por cima toda preta, né? E ela tinha um estilo totalmente diferente. Ela tava com o namorado dela. Era uma pessoa que tava assim com ela, que acredito que seja namorado, que também tinha um estilo parecido com o dela, e uma outra pessoa. É uma tribo que se junta. Bom dia, queridas, queridos. E são tribos que vão se juntando pelas afinidades de gostos, das coisas que acreditam que são boas para eles. E nós vamos construindo tudo isso. E como é bonita essa diversidade no mundo, não é? Só que aí, quantos de nós compramos a ideia? Isso está errado. Essa pessoa não pode ser assim. E aí você não consegue receber essa criatura. E ela pode ser tão linda na sua vida,
né? Porque é só o seu julgamento sobre se ela veste dessa forma, se ela tem esse estilo, alguma coisa tá errada aí. E aí você fica na polaridade, certo, errado, certo, errado. E onde está a consciência? E ver isso me chamou muita atenção, porque eu falei, gente, é verdade, o mundo tem tantas tribos. E como que a gente vai se juntando a pessoas que têm afinidades em comum, gostos em comum, e tá tudo certo, não tem nada errado. E essa vida de expatriado que eu tenho, né, de mudar de país, de conhecer culturas novas, né, e até brasileiros, né, nós temos hoje, graças ao WhatsApp, gente, isso é uma coisa incrível. Você encontra pessoas que estão no mesmo país que você, empresas diferentes, que são da sua cultura brasileira e faz uma diferença enorme, absurda. O sol tá saindo, eu acho que eu tô ficando escura aqui. Faz uma diferença enorme, te nutre, porque a sua cultura tem uma força. Isso traz uma nutrição diferente, você ter esses amigos e você forma praticamente uma família dentro dessas comunidades. E você percebe que, por exemplo, eu que tenho amigas que são casadas, por exemplo, com argentinos. Eles têm também comunidades argentinas, apesar de conviver com a gente que é brasileiro. Aí tem o pessoal que é espanhol, que a empresa do meu esposo são de espanhóis. É de espanhóis, desculpa. Então, os espanhóis têm aquele núcleo deles, das coisas que eles gostam. Claro, a gente também convive entre nós, o que enriquece muito a nossa vida. Porém, nós tendemos a buscar pessoas que são congruentes com a nossa energia, com tudo que a gente acredita e com tudo que a gente gosta. E isso é muito interessante. Então, o propósito de Axis é criar um mundo com um conjunto mais grandioso de escolhas e um conjunto mais grandioso de possibilidades para que toda a humanidade possa prosperar. Ou seja, se você tem essa tendência a buscar pessoas que são congruentes com você, isso é natural. É praticamente parte do nosso sistema, né? Cultural, de crenças, de tudo isso. Tá tudo bem, não tem nada errado com isso. Agora, se você não acredita que existe uma outra possibilidade, que se você não pode se relacionar com pessoas diferentes de você, que você não pode receber aquela cultura, por exemplo, aqui na Colômbia, é muito parecido com o Brasil, tem muita coisa similar, mas tem muitas coisas diferentes. A forma das pessoas se alimentarem, a forma muitas vezes das pessoas agirem em determinadas situações que nós brasileiros agiríamos de forma diferente. E se você não considera a possibilidade de receber isso na sua vida, você torna a sua vida mais pobre. É como se você só definisse uma possibilidade, se só pudesse fazer, viver, conviver com pessoas que têm tudo a ver com você, que não tenha um risco de diferença. E sabe o que acontece? Isso não existe. Todas as pessoas do mundo estão trazendo para você um presente que é a diferença que elas têm de você. Vão haver coisas que não vão fazer tanto sentido para você, e tá tudo bem, é só você não usar isso. Agora outras sim. E quando você abre essa possibilidade de conviver com as pessoas, independente da idade, independente do sexo, independente da cultura, independente da religião, independente das crenças, independente dos valores, independente do dinheiro, como o seu mundo pode ser muito mais diversificado e como você pode receber possibilidades que você nunca considerou, porque aquilo vem diferente para você. E você fala, uau, isso eu posso fazer isso também. Ou uau, isso não funciona para mim. Não uso. É como você vai escolher uma roupa para sair. Você tem várias roupas, tem um guarda-roupa cheio de coisa. Hoje o tempo tá nublado, então eu tenho que me agasalhar. Eu lavei o cabelo de manhã, eu venho aqui pra live, eu gosto de colocar minha jaqueta de couro pra não molhar minhas costas. E fico aqui no sol pra secar rápido o meu cabelo. Né? E aqui em Bogotá eu tenho que lavar o cabelo de manhã, porque eu tenho muito cabelo. Senão à tarde já tem que secar e tudo com secador. Então eu faço aquilo que funciona pra mim. Eu vou usar a roupa que funciona pra mim. Então imagina que as pessoas são guarda-roupas.
cheia de ideias, cada uma com um jeito, um gosto, uma maneira de ser, uma crença diferente. Vão ter coisas que aquela pessoa usa que você vai falar, uau, que legal. E outras coisas que, não usaria isso. Eu não usaria isso. E tá tudo bem, mas você pode receber a pessoa como um todo. E tudo que ela for nutrir você, receba dela. Esteja mais aberto a receber as diferenças. Isso vai trazer uma riqueza para sua vida incrível. Então o Axis traz essa consciência. Você olha para as pessoas como um todo. Você não olha mais para uma pessoa como uma parte bonita, uma parte boa, uma parte legal. Não. Você vai olhá-la como um todo e vai funcionar para você. Então vão ter pessoas que você vai ter mais afinidade, que você vai se tornar mais amiga, mais íntima, e outras nem tanto. Porém, você não precisa excluir ninguém do seu mundo. É só estar aberto a receber. Então, vamos lá. O propósito de Axis é torná-lo consciente do que você já está consciente. Ou seja, no final das contas, todos nós já sabemos o que funciona pra gente. Só que a gente considerou que isso é errado em algumas vezes, né? Tem coisas que você fala assim, uau, isso funciona pra mim, mas eu não posso usar porque eu aprendi que isso não é certo. Ou então, nossa, tem coisas que funcionariam pra mim, mas eu aprendi que isso é errado. E às vezes, gente, quando a gente está nessa polaridade, onde a gente está perdendo a grande oportunidade, a grande possibilidade de construir uma vida mais grandiosa para nós. Então eu queria ler aqui o comentário do Gary, que tem todos os manuais. Eu tô aqui até com o manual de fundamento, na verdade. Mas tem no manual de barras, tem quase todos os manuais de Axis. Acredito que em todos tem o propósito de Axis. E eu vou trazer o que o Gary comenta. Eu vou ter que encerrar a live hoje mais cedo, porque hoje eu vou tomar um café com minha amiga que tá indo embora hoje de Bogotá, minha amiga do Brasil, que eu amo muito, e que foi uma pessoa incrível na minha vida aqui, que me mostrou muitas consciências, e ela nem é de Axis, como pode melhorar. Como seria se o mundo fosse um lugar mais consciente? Será que a devastação, as guerras e as dificuldades que existem hoje continuariam a existir? Diante da consciência, essas coisas não podem existir. Olha que lindo, gente. O alvo de Axis, porque em Axis a gente não tem objetivos, é o alvo. Qual a ideia, qual a diferença de alvo e objetivo e meta, tá? Alvo é um lugar que você sabe que você quer chegar, mas você não determina o caminho, mas você vai estar ali brincando de acertar. Você vai acertar, vai chegar uma hora que você acerta. Então não tem um caminho pré-determinado, porque todas as possibilidades que surgirem você pode receber. Quando você determina um caminho muito rígido, você muitas vezes, tudo que não está de acordo com aquilo que você determinou, você entra num espaço de frustração e começa a acreditar que não está funcionando. E aí você definiu o caminho, tipo assim, o passo a passo para você chegar naquele alvo, e muitas vezes, naquele objetivo, naquela meta, e muitas vezes os caminhos mudam, mas o alvo continua ali. A maneira que você vai atingir esse alvo podem ser infinitas possibilidades. Você vai atingir de frente, de lado, você vai mudar sua postura, sua posição. Você tem possibilidades novas. Quando é um caminho muito rígido e pré-determinado, muitas vezes, qualquer coisa que não está definida, você não pode receber. Então essa é a diferença. Então o alvo de Axis é levar-nos ao ponto em que sejamos conscientes o suficiente para criarmos mudanças em nós mesmos. As mudanças são em nós, nas nossas escolhas, naquilo que a gente está usando, que está limitando a gente, e a gente mudar isso, ou talvez falar, uau, eu posso incluir isso na minha vida, isso vai me contribuir para mim, para criar mais para mim. A Sandrinha está falando assim, porque quando estamos conscientes, nós não estamos alinhando aos demais, as outras pessoas, ou a família, ou a sociedade, quem quer que seja. Você está na pergunta do que vai funcionar.
em lugar de estar comprando ideias já pré-determinadas. Essa é a diferença da consciência para o certo, errado e bom e mal, para definição. Oi, Ricardo, querido, bem-vindo. Bem-vindos todos vocês. Então, o alvo do Access é levar-nos ao ponto em que sejamos conscientes o suficiente para criarmos mudanças em nós mesmos, em nós, nas nossas escolhas, naquilo que não está funcionando, naquilo que não está criando uma vida mais grandiosa para nós e para os outros, porque no Access existe o reino de nós. Nós incluímos todos os seres aí, de modo a podermos aumentar a possibilidade de mudar o trauma e o drama. Ou seja, sabe esses lugares onde você está vivendo um drama e vivendo de um trauma? E é igual outro dia eu disse, quando você era pequeno, o seu pai não deixou você fazer aquela viagem que você queria com a sua turma e você ficou muito triste com isso e aquilo, seus amigos naquela época se divertiram tanto e você não teve essa oportunidade. E aí, depois de 40 anos, depois de 50 anos, depois de 60 anos, você ainda está carregando aquele trauma, aquele drama com você. E o que isso está criando na sua vida, gente? Faz sentido você ficar preso a uma coisa dessa? Não, né? Então é meio isso, você vai olhar para alguma coisa e falar, peraí. Como eu mudo isso? Que escolha diferente eu tenho aqui? Qual uma possibilidade diferente? Para que eu vou carregar isso minha vida inteira? E a diferença do Access é essa, tipo assim, para outras formas de atualização da sua vida. Não é terapia, viu, gente? Tem gente que acha que é, não é. Não é holístico, assim, sim e não, tem um lado. Mas não tem uma fórmula, não é sobre receita. Faz isso que vai dar certo. Não é coach, não é isso. É consciência. Lute, ok. Se eu saio agasalhada, meu corpo vai ficar melhor? Sim. Tem corpos que não. Tem gente que sente muito calor. Tem gente que sente mais frio. É saber sobre mim. Aí alguém fala assim, nossa, mas nesse calor você tá usando esse casaco? Aí você vai e tira o casaco. Aí você se resfria. Porque, na verdade, o seu saber do seu corpo, ele sabe que ele precisa se agasalhar ali. Aí, vamos supor que é o contrário. Você não quer se agasalhar porque você está sentindo calor. E alguém fala, você vai se resfriar. Aí você vai e veste o casaco. Começa a passar mal de calor. Fica, né? Aquilo começa a fazer você se sentir mal. E você vai aguentando aquilo que alguém te disse que você tinha que fazer aquilo. Então esse trauma e esse drama são esses lugares onde você está comprando ideias e não está realmente consciente de você. Eu sempre dou um exemplo aqui da minha família, que foi muito engraçado, quando os meus pais se divorciaram. Eu tinha 19 anos e todo mundo ficava falando pra gente assim, ai, coitados de vocês, agora vocês não têm mais lar, a sua família se desfez, vocês agora são órfãos. Gente, como alguém fica órfão aos 19 anos, gente? Isso não existe, mas isso é uma ideia concebida pela nossa sociedade, comprada como certo é aguentar aquele casamento que não funciona, fazer todo mundo sofrer, o marido sofre, a esposa sofre, os filhos sofrem, todo mundo sofre, mas você tem que manter aquilo porque aquilo ali é o certo. E aí ninguém cria desde a consciência, tá todo mundo julgando todo mundo dentro daquele contexto. Uns julgam os outros certos, outros julgam os outros errados. Um foi o vilão, o outro foi o mocinho, o outro é o herói. E aí ninguém sai desse ciclo vicioso de julgamento e de sofrimento totalmente desnecessário. O que vai funcionar aqui? O que vai criar mais aqui? Que consciência eu posso ser aqui? Que consciência nutritiva e generativa eu posso ser aqui para essas pessoas que estão envolvidas nessa situação? Como eu posso mudar isso de maneira a criar mais para todos os envolvidos, inclusive eu? Se você está consciente, você realmente vai olhar para aquilo ali e vai ter clareza do drama, do trauma, de tudo aquilo que está destruindo você. Destruindo as pessoas à sua volta, destruindo o seu contexto familiar. Então, quantas famílias estão destruídas pelos julgamentos hoje? Muito mais destruídas unidas, ou seja, não unidas, juntas, num ambiente que não está funcionando, e outra, não existe também, muitas vezes,
o desejo de mudar. É sempre assim, o outro que precisa mudar. O outro que precisa fazer alguma coisa. Eu não tenho que ter responsabilidade aqui. E aí, quando você define, eu amo essa pessoa, você já decidiu que você não tem nada mais para fazer ali. Então, o seu amor basta. Gente, será? Será que é isso mesmo? O amor é uma construção diária, uma ação diária. É esse lugar onde você realmente está consciente e não e a sua intenção realmente é que todo mundo seja verdadeiramente feliz. Que todo mundo esteja vivendo em facilidade. Que todos que estão com você estejam em glória de si mesmos. Sem aquele egoísmo de que eu não preciso fazer nada, quem precisa fazer é o outro. E também os lugares onde você não está consciente do abuso do outro em relação a você, quando ele define e decide que quem tem que mudar é você e ele também não tem nenhuma responsabilidade. E aí fica essa luta um contra o outro, que é onde as guerras são geradas. E a gente não quer isso para o mundo, não é verdade? Então, como que nós podemos estar tão conscientes das escolhas que realmente vão funcionar para todos que estão envolvidos? Inclusive você. Inclusive eu. E que seria uma escolha que todo mundo pudesse usufruir da felicidade? É isso, gente. É sobre esse lugar onde você realmente está 100% em permissão de você e de todos os seres e do outro. Onde em lugar de você estar colocando a culpa no outro, onde em lugar de você estar sendo o efeito do que está acontecendo na sua vida, você virar a causa. Eu hoje vou mudar isso. Você virar a fonte da criação da sua vida. Sem mimimi. Sem reme-reme. Desde a consciência, uau, o que eu estou criando aqui com essa atitude? Como eu posso ser mais amável aqui? Como eu posso demonstrar meu amor hoje aqui? Desse jeito eu estou demonstrando amor? Eu só estou dizendo que eu amo e defini que amei. E aí não tem que fazer mais nada. Eu te amo, então você tem que me aguentar do jeito que eu sou. Sabe aquela coisa tipo assim, onde está a amabilidade aí? Onde está o carinho? Onde está realmente o honrar essa pessoa que está vivendo com você? Seja ela quem for. Né? Seguimos então. Como seria se você incorporasse tanta consciência em tudo que faz, que os outros que estão à sua volta escolhessem ser mais conscientes como resultado de você? Gente, olha que coisa linda isso. Você vira o convite à consciência. E as pessoas, elas simplesmente olham para você e falam assim, uau, eu quero ter isso na minha vida também. Eu também quero ter essa facilidade, eu também quero ter essa amabilidade. Eu também quero amar dessa forma. Eu também quero ser essa contribuição nutritiva para o meu mundo. Eu também quero ter uma vida assim. E é isso. E se você fosse a inspiração para uma possibilidade mais grandiosa? Se você fosse uma inspiração, como eu posso ser uma inspiração para a humanidade hoje? O que eu posso trazer de inspiração desde desse amando que eu verdadeiramente sou? Como eu posso estar amando hoje a mim, aos meus entes queridos, ao planeta, à natureza? Incluir tudo. Inclua tudo na amabilidade de você. Porque se de verdade você só está dizendo assim, eu amo você, mas a prática é puro julgamento, isso não é amor, gente. Não existe gratidão aí. Se você está com dificuldade com uma pessoa, faça a pergunta, qual a gratidão que eu posso ser aqui? Não é que você tem que colocar no seu mundo, no seu dia a dia e conviver com quem te fere, te machuca. Não. Você não precisa fazer isso. Agora você tem que estar consciente do espaço. Ok, essa pessoa não funciona para mim. Mas você não precisa ficar julgando ela, fazendo ela de errada. Ela não funciona para você. Tá tudo certo. Assim como tem pessoas, por exemplo, que o glúten não funciona para o corpo delas. É simplesmente não usar aquilo. Não ficar com aquilo com você.
Agora, se você começa a entrar no espaço de julgar e querer que aquela pessoa seja perfeita para estar com você e fica lutando com aquilo e não solta essa pessoa para ela seguir a vida dela, o que você está criando no seu mundo? E no mundo dela? E no planeta inteiro? O quanto você distrai da criação da sua vida em função de um julgamento que você tem sobre alguém, ou algo, ou uma situação, certo? Você é a fonte para criar a mudança que deseja. Você é a fonte para criar a mudança que deseja. A escolha é sua. Você sempre tem escolha. Então você vai escolher ficar aí nesse mimimi ou vai escolher criar uma vida diferente desde a consciência que é você? Essa é a pergunta. Mas você tem que estar disposto a ser a fonte. Tem que ter disposição. Porque a zona de conforto do julgamento, que nós estamos tão acostumados, isso está tão inato em nós, né, tão intrínseco em nós, que a gente já julga, é como se fosse um hábito, né? Então tem que ter disposição para mudar, tem que ter disposição para ser a fonte, porque muitas coisas e pessoas vão começar a ir em contra o que você propõe. Consciência é a possibilidade de eliminar todas as paredes de separação. Tudo que te separa dos outros e de você mesmo e da criação da sua vida. O que se requer para isso se tornar uma realidade aqui, no planeta Terra? Tudo o que se requer é que você escolha você. Gary Douglas. Existe coisa mais linda, gente, que isso. Tudo que se requer é que você escolha você. Essa é a fala do Gary. Então, esse é o propósito de Access. Eu queria trazer isso hoje para vocês. Eu já estou super atrasada, que eu falei para vocês que eu tenho um café agora com uma amiga que está indo embora de Bogotá. Então, eu queria fazer a pergunta pro corpo, para a gente nunca desistir de nós. Então, a pergunta é: que energia, espaço, consciência e escolha eu e o meu corpo podemos ser para nunca desistir, nunca desanimar e nunca nos entregar por toda a eternidade? E agora nós vamos fazer um mantra, que é nossa prática diária. 10 vezes nós vamos falar o mantra de Access aqui juntos. E hoje eu gostaria de pedir pela consciência, por facilidade, alegria e glória em ser a fonte que cria nossas vidas. Em ter a consciência do que realmente está criando para a gente. Vamos juntos fazer isso, gente? Vamos lá, Sandrita? Vamos todos juntos, pessoal? Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Que a gente tenha facilidade, alegria e glória em estarmos conscientes de como é ser a fonte criativa da nossa vida. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Pessoal, eu queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui comigo hoje, os que chegaram novos. Essas lives são todos os dias, às 11 da manhã, horário do Brasil, em português. E à 1 da tarde, no horário do Brasil, eu faço em espanhol, que é 11 horas da manhã de Bogotá. E muito obrigada. Tem a playlist no YouTube para quem quiser acompanhar, quem perdeu as primeiras lives. Já estou subindo as lives todas lá, ainda só está em português. Queria agradecer muito vocês que estão aqui hoje, gratidão mesmo, de todo o meu coração. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que eu tenha dito que não tenha ficado clara, que vocês queiram saber mais, por favor, me escrevam. Eu vou ter o maior prazer em responder vocês. E até daqui a pouco, Lelê, até daqui a pouco, já estou indo lá ver a Ellen. Você vai, né? E aí, mais tarde, então, temos a live em espanhol. Deixo vocês com um beijo e nos vemos amanhã aqui nesse mesmo horário. Valeu, gente!